Nesse mesmo lugar sentava uma das orixás mais antigas da cidade de Bagé, Mãe Tita de Iemanjá. Hoje viemos ao reino de Iemanjá para conhecer um pouquinho da história de Pai Edu e Pai Júnior, que hoje seguem o legado de Mãe Tita de Iemanjá. Acompanhe a partir de agora imagens exclusivas dessa entrevista. Com nossas entrevistas na página do Kizomba, hoje viemos até a cidade de Bagé conversar com o Pai Júnior de Xangô, Pai Edu de Oxalá, eles que são dirigentes aqui do reino de Iemanjá, que foi fundado pela Mãe Tita de Iemanjá, né? O Pai Júnior e o Pai Edu são os que hoje comandam o Ilê, a relembrar também memórias da Mãe Tita, né? Seu início lá. Vamos conversar então com eles. Pai Edu, Pai Júnior, muito obrigado pela recepção. A gente já tinha marcado para vir antes, não conseguiu. Quero agradecer mesmo do fundo do coração que vocês abriram as portas aqui pra gente conhecer um pouquinho da história de vocês. A gente que agradece, as portas do Ilê estão sempre abertas para vocês. Começar então com o Pai Júnior, né? O senhor que tem um parentesco com a Mãe Tita e hoje foi o herdeiro, né? É o herdeiro do reino de Iemanjá. Como é que o senhor lembra do começo ali o senhor se iniciou aqui dentro da casa dela, né? Como o senhor já tinha comentado. Como é que o senhor... Quais as lembranças que o senhor tem lá do começo, pai? São muitas lembranças e muitas coisas que vêm na mente da gente, né? Quando a gente é questionado em relação a isso. Principalmente eu. Porque toda a minha vivência de religião foi aqui dentro. Eu nunca saí para casa de ninguém, eu não sei como é feito na casa de alguém. Eu só sei o que eu vi a minha vida toda. Então eu nasci, me criei aqui dentro e eu costumo dizer para eles todos, para os meus filhos, para as pessoas que nos acompanham, para os nossos seguidores, que a minha essência, a minha alma está aqui dentro. A minha vida está aqui dentro. Porque eu nasci, me criei, sou neto carnal. Então, automaticamente, além da religião, existia a parte familiar. Então, de um modo ou de outro, a gente estava sempre ligado, a gente estava sempre na casa. Sim. Então, as melhores lembranças que a gente tem, que eu tenho como neto e como filho de santo da minha avó, é o meu início da minha vida, a minha trajetória toda. Eu cresci aqui dentro, correndo, brincando com meus primos, na volta dos meus tios, na volta dela. Então essas são as primeiras lembranças que a gente tem. É difícil, por exemplo, me perguntar como seria sem essa parte, sem a minha vivência aqui dentro. Eu não sei. Sim. Boa parte da minha vida eu vivi aqui dentro. Então, como eu vivo hoje, então dos meus 30 anos de idade, os 30 anos foram vividos aqui dentro, ou como neto, ou como filho de santo. Porque chegou um momento que eu precisei da religião e tive que abraçar. Sempre foi um amor que eu tive. Eu sempre gostei muito. Mas por circunstâncias da vida, por problemas familiares, com meu próprio pai e tudo mais, por não aceitar e tudo mais a religião,
existia uma limitação, mas eu sempre procurei buscar me aproximar. E a minha avó sempre também procurou me aproximar disso. E aí eu comecei a crescer até um momento que eu precisei de religião, com 14 anos de idade. Então, desse momento em diante, eu precisei assumir a religião. Então, dali, eu não era mais só o Júnior Neto, eu era o Júnior Filho de Santo também. Então, é como eu digo, a minha vida toda é aqui dentro. A minha existência está aqui dentro. Perfeito. Pai Edu, que também, né, é dirigente aqui e companheiro do Pai Júnior. São quantos anos já aqui, pai? Aqui, comandando o Ilê, são 3 anos. São 3 anos. Mas era filho da mãe Tita. Sempre fui filho da mãe Tita na parte do santo, né? Foi ela que me iniciou no batuque, fez todos os meus santos, meus axés, todos foram feitos por ela. E quantos anos, pai, que o senhor ficou na... Eu fiquei 11 anos, né? 12 anos no axé dela. E antes eu era de uma outra casa, né? Eu fui iniciado na Umbanda e Quimbanda numa outra casa de religião. Mas seu início da nação foi com a mãe Tita? Meu início da nação foi feito aqui. Como é que era, pai, quando o senhor entrou aqui para participar do Ilê? Quando eu cheguei, assim, a mãe Tita ainda tinha muito vigor, né? Ela era mais jovem e ela tinha muita força, né? Como eu falei para vocês ali anterior, a mãe Tita era uma mulher de fibra, né? Ela era muito séria, muito correta. Então eu peguei essa parte assim ainda já um pouco mais maleável, né? Ela já estava um pouco mais maleável. Sim. E deixando as coisas fluírem um pouco mais. Mas eu, claro, não participei do início, né? No meu início religioso não foi aqui, mas eu peguei ainda essa parte de que ela era ainda muito rígida, que ela cobrava muito, assim como ela cobrou até os últimos dias, mas um pouco mais maleável, né? Sim. Pai Edu, a mãe Tita, ela é de qual vertente da nação? Minha avó foi feita na nação Jeje, Vodum, pelo saudoso Pai João do Xangotolá, Pai João da Vitorino ou Pai João do Pó, da cidade de Rio Grande. Foi quem aprontou ela, deu todos os aprontamentos e fez toda a feitura dela. E o Pai João do Pó, ele era filho do Pai Joãozinho do Exubi. Isso, a nossa vertente vem da raiz do Jeje. Perfeito. E como é pra ti, pai, seguir esse legado da mãe Tita e dar continuidade, né, no axé da mãe Manjá? É ao mesmo tempo alegre e triste. Porque se eu pudesse escolher, se eu tivesse a permissão de comandar ou decidir alguma coisa, obviamente eu optaria pela presença da minha avó, né? Sim. Então, eu sou feliz por ter sido escolhido, porque a pessoa não basta querer, a pessoa tem que nascer para aquilo ali. E eu me lembro várias vezes da minha avó citando isso durante momentos da casa, de algum evento, alguma coisa, que eu realmente tinha nascido para aquilo ali, que eu não tinha outra escolha, entendeu? Então, isso tudo vem dessa questão que a gente vem falando, dos ensinamentos dela, das características que ela tinha muito forte. Então, tudo isso hoje faz falta. Sim. Porque não é fácil tu seguir sem a pessoa que te fez, sem o teu escudo, sem o teu esteio. Entendeu? Então, assim, a gente precisa seguir porque é obrigatório, o orixá assim determinou e a gente precisa seguir. E a parte que é triste é que tu não tem mais a pessoa. Tu não tem mais... Não que o meu pai hoje não possa suprir isso, pai Chico. Mas a pessoa que estava ali todos os dias faz falta. Sim. E além de tudo existe a questão sentimental, de ser neto, de ser filho, e isso tudo mexe muito com a gente. Então é alegre e triste ao mesmo tempo, porque a saudade é inevitável. Sim. E para ti, pai Edu, que também segue, né, o reino de Iemanjá, como é que é para ti seguir esse legado, que é um reino cinquentenário, né, aqui em Bagé? Sim. Como eu sempre falo, assim, eu me orgulho muito, né, de estar aqui hoje junto com o Júnior e agradeço muito aos orixás por terem me encaminhado para essa casa, acho que no tempo que tinha que ser realmente, né, mas é um fardo muito difícil, né, como tu bem disse, é uma casa cinquentenária, né, de 50 anos de fundação, ela já existia antes, né,
com atendimentos fechados, ainda não era aberto ao público, mas é uma responsabilidade muito grande, né? A gente carrega, além dos 50 anos da casa, toda a história, a gente carrega o nome dela também, né? Que era um nome muito forte na cidade, como é até hoje. Todo mundo fala e todo mundo remete a gente como os guris da Tita, né? Os guris lá da Dona Tita. Então, o nome dela ainda é muito forte, muito presente. Então, isso traz uma responsabilidade bem grande, né? Pra gente seguir uma casa como essa. Como o Júnior disse, infelizmente, teve que seguir assim, né? Gostaria que ela estivesse aqui, que a gente estivesse ajudando a comandar por fora, né? Porque quando ela faleceu, nós já tínhamos os nossos filhos e nós já ajudávamos ela em alguns eventos da casa. Mas, infelizmente, a mãe já sabia o que tinha que ser feito, né? Gostaria que ela estivesse aqui, com certeza a caminhada seria mais leve. E com os filhos, né, que o senhor falou, que tinha quando a mãe Tita era viva, eram feitos no quarto santo aqui da mãe Tita? Sim, todos foram feitos, sim. E era muito bom, assim, de viver em família, porque a gente tinha os nossos filhos, e eram os netos dela, mais os nossos irmãos, né? E só que aqui a regra já era sempre dela, né? Sim. Nós éramos filhos, pai e irmão dentro da mesma casa. Então, isso e a regra dos nossos filhos eram sempre dela, era que ditava. Todo mundo que entrava pro axé da gente já avisava. sabia. A última palavra É a da avó. Exatamente. Mesmo que ela viesse e perguntasse, porque a gente sempre comenta e a gente sempre lembra com carinho disso que ela fazia. Porque ela não gostava de me sobrecarregar muitas horas. Sim. E aí ela dizia para os guris, não perguntem pro Júnior, parem de incomodar ele. Aí as pessoas perguntavam, mãe Tita, tal coisa. Ah, tem que ver com o Júnior. Então, era assim que a gente comandava a casa. Mas a gente sempre deixou bem claro... Sempre foi muito leve, né? Que as ordens eram dela, até hoje. Porque não é porque ela não está fisicamente que eu mudei alguma coisa. As coisas que ela nunca gostou e que ela nunca aceitou dentro de casa, isso são regras. Não entram aqui dentro de casa e não acontecem aqui dentro da casa. Sim. Porque, como eu te disse ali antes, a casa é dela. Eu cuido hoje da história dela. E por isso a gente volta lá na pergunta que tu fez, que é difícil comandar tudo e levar adiante tudo, porque nós carregamos um fardo de 50 anos. E mais o nome que a gente tem que carregar, que é o nosso. Exato. Então, se torna pesado e desgastante. Até tem uma memória muito boa dela, de quando nós fazíamos as nossas obrigações para os nossos filhos, né? A última obrigação que teve dos nossos filhos foi o apronte de 2 filhas nossas. E ela ajudou o tempo inteiro da obrigação. Ela ajudou no ECO, né? Ela ajudou ali a tirar as penas, ela ajudou em todo o processo da obrigação, para coroar a obrigação, ela esteve presente. Então, aquele dia ali, ela nos deu força para que a gente pudesse seguir a caminhada. É como se tudo que a gente fazia para ela todos os dias, aquele ela dia pudesse chegou o momento dela fazer para a gente. Isso é uma lembrança muito boa que eu tenho dela, assim, porque aquele dia foi muito marcante para nós, por ser as primeiras filhas que nós estávamos aprontando, e por ela estar presente naquele dia. E ela ficou muito preocupada, né? Ela cuidava muito, e ela sempre tinha, por mais que tivesse tudo perfeito, ela sempre tinha um quezinho ali que ela sempre dizia, né? E aí quando terminou a obrigação, ela disse, foi tudo lindo, maravilhoso, mas as facas de vocês não estão muito boas. A mãe Tita deixou um legado, né? Deixou a casa, o Ilê, para vocês seguirem. Também, junto com o Ilê, ficou joias raras, né? Como o Xangô do Povo, o Lodê. Como é que é para ti, pai Edu e pai Júnior, né? Seguir esse legado aí do pai Xangô e do pai Bará? É um compromisso e tanto, né? Eu acredito que tu ser escolhido para cuidar de um orixá que tem mais de 50 anos é algo inexplicável. Porque eu tenho 30. Quando eu assumi a sucessão da casa, eu tinha 27 anos. Então, é um peso gigantesco. Porque tu saber que aquele orixá te escolheu para seguir uma casa que ele cuida há 50 anos... Tu tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso e, acima de tudo, tu tem que ter amor por ele. Amor pela história que ela teve com ele. Se ele cuidou a casa, deu tudo que ela tinha durante esses anos, então tu tem que zelar para que ele possa seguir. E se ele te escolheu, tu tem que, no mínimo, dar o mesmo amor que ela deu para ele. Então, é uma responsabilidade extrema que tu tem.
E era da vontade dela, né, que o Lodê ficasse na casa. Falando em Lodê, né, ela já dizia, porque era o Júnior que cuidava, e ela sempre disse, o dia que eu não existir mais, o Lodê não é para sair de dentro dessa casa. Então o Lodê que vocês têm é herdado dela. É dela. Herdado dela. Por isso não foi feito Lodê pra gente. Sim. Foi jogado e ela disse, não, o Lodê vai ficar Na contigo. casa. Então, E o Xangô do Povo, pai? Ela herdou ou... não, o Xangô do Como é Povo que é a foi história? feito para ela. Então, o que acontece? No falecimento, na partida dela, automaticamente o Xangô do Povo ficou, porque o Xangô do Povo não vai embora. Então, ele escolheu ficar na casa, porque ele poderia ter ido para algum outro lugar. Mas ele escolheu ficar com a gente. Então, nós herdamos a rua e herdamos o Xangô do Povo, dentro do Batuque. E também a casa aqui da Mãe Tita, ela é muito forte na Umbanda, né? E na Quimbanda. Uma das referências também em Bagé. Conta um pouquinho pra gente da Umbanda, né? Que tem a Umbanda Cruzada, que os caboclos respondem tanto na Umbanda como na Quimbanda. Como é que funciona, pai? Pra quem também não entende, né? E tá assistindo. Na verdade, as pessoas que conhecem a história da minha avó sabem que o início dela é o Caboclo das Sete Montanhas. E a minha avó recebeu esse caboclo sem conhecer religião, não sabia nada, era uma menina. E existem testemunhas até hoje que sabem dessa história, pessoas que vêm, acompanham a gente, amigos dela que vêm durante as festividades, que já são pessoas de mais idade, então eles vêm em algumas ocasiões, quando a gente vai, que a gente chama e pede que eles venham. Sim. Então, ele é que deu o início à trajetória religiosa da minha avó, porque foi ele que chegou e se identificou. Então, este caboclo, ele é um caboclo cruzado. Ele nunca escondeu de ninguém que ele respondia tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. Então, desde o início das incorporações da minha avó, ele já solicitava que fosse feito rituais diferentes da Umbanda tradicional, Sim, da Umbanda branca, como a gente diz. E aí, com o passar do tempo, a minha avó foi entendendo ele e foi procurando, até que foi feito os assentamentos como ele queria. Então, ele é feito em Candomblé de Angola. E algumas entidades, alguns caboclos da mesma vertente dele, recebem essa obrigação, porque nós recebemos esse axé antes da partida da minha avó. Muitos anos antes, ela começou a fazer todos os preceitos e nos passar os fundamentos que eram necessários para que a gente pudesse dar essa continuidade para ele. Sim. Até porque as pessoas questionam em relação por que o caboclo ficou. E eu sempre explico isso para as pessoas, que foi uma decisão da entidade ficar. Muito antes da minha avó ir embora, ele já havia dito que ele iria ficar. Assim como foi uma escolha também da Maria Padilha, né? Exatamente. A Padilha também ficou. Exatamente, foi um pedido dela. E eu acatei, eu sempre acatei tudo. Porque quando a avó foi embora, todo mundo dizia assim, não, tu tem que despachar, tu tem que quebrar, tu tem que isso. E eu sempre tive para mim que eu tinha que seguir firme naquilo que eles tinham me passado. Não no que os outros iriam me falar. Sim. Tanto que segue tudo muito bem. A casa segue o fluxo muito bem, entendeu? Então esse foi o pedido do caboclo. E para que eu pudesse, depois da partida da minha avó, que eu pudesse seguir cultuando e fazendo os preceitos para o caboclo, nós recebemos esses axés e todos os fundamentos que eram precisos para que a gente seguisse cultuando ele. Então a história do caboclo e a função dele ser cruzado, ele receber obrigação, é através da linhagem que ele vem e que ele foi feito no Candomblé de Angola. Sim. Então, por isso, essas entidades recebem. Mas não quer dizer que todas as entidades da nossa Umbanda são feitas nessa linhagem. Por exemplo, um filho novo chega na casa, um caboclo chega. Ele não é necessariamente cruzado, ele pode ser puro. Pode ser puro. E aí, claro, cabe a gente e as entidades da casa identificar, né? Sim. Se realmente esse caboclo precisa fazer essa obrigação, e aí ele vai entrar no mesmo ritual dos nossos caboclos e no ritual do seu sete, que a gente sempre faz junto na obrigação do seu sete, né? Tá aí a questão, uma dúvida, né? A questão do caboclo cruzado. Ele pode chegar numa gira de Exu, por exemplo? Até pode, né? Não vejo problema não também. Não há impedimento dele chegar. Não há impedimento nenhum. Não é costume. Exato. Entendeu? Porque eles têm uma prática, apesar de eles serem cruzados, eles têm uma prática ainda um pouco diferente da Quimbanda. Sim. Entendeu? E qual o principal desafio vocês enfrentaram após o falecimento da Mãe Tita?
Foram vários desafios, né? Mas eu acho que, assim, o maior desafio é dar continuidade a tudo isso, né? Como tu falou, uma casa cinquentenária, ao peso que tudo isso nos traz, né? Nós éramos pais de santos, já, né, de algumas pessoas, mas no início de uma trajetória, né? Claro, a gente já sabia do fluxo da casa, já sabia como funcionava, porque a gente acompanhava ela em tudo que ela fazia, né? Mas eu acho que dar continuidade é um grande desafio, com certeza. E ainda mais no mundo religioso que nós vivemos hoje, aonde, por exemplo, quando aconteceu, e aconteceu com a minha avó, quando foi a partida dela, tu é o alvo para ser apedrejado. Sim. Porque, infelizmente, hoje a gente vive num meio que pai de santo depende do filho para comer. Eu não dependo do meu jogo de búzios, não dependo dos meus atendimentos para sobreviver, eu trabalho. Então, o que acontece? A gente era apedrejado. Pessoas ligavam para filhos da casa, mandavam WhatsApp, sai daí, vocês vão morrer. A Tita vai levar vocês, porque eu nunca aceitei que chamem a avó de Tita. Tem que respeitar ela é Dona Tita ou Mãe Tita. Ela não é íntima de qualquer um para ser chamada assim. Então, isso foi um dos pontos assim, ó, que foi bem difícil na caminhada da gente, porque as pessoas não entendem a tua dor. Não sabem que naquele momento tu está sofrendo, tu está perdido. Porque eu tinha que manter toda a minha sabedoria e toda a minha força espiritual para sustentar a casa espiritualmente, mas eu tinha a minha dor como neto, como pessoa e como filho que eu me sentia. Então, nesse momento, uma das piores coisas que a gente enfrentou foi as pedradas, porque infelizmente a gente vive num mundo de religião onde tu é um alvo a todo momento e as pessoas estão rezando para que tu te dê mal. As pessoas estão rezando que a tua casa feche para que entre mais 5 filhos de santo na casa delas, para que elas possam ganhar um dinheirinho a mais no fim do mês. Sim. Então esse foi um dos grandes desafios que a gente enfrentou, a falta de respeito, porque no nosso meio não existe respeito. Enquanto o outro está sofrendo, os outros estão batendo palmas e sorrindo. E a gente, como o Júnior falou de ser apedrejado, né? Antes a gente estava atrás, né? A gente tinha a Mãe Tita que vinha à frente. Então, muitas vezes ela era apedrejada, né? E aí acabava que a gente ia só levando o fluxo. E agora nós somos os apedrejados, né? Sim. Então, lidar com tudo isso, com as críticas, porque a gente não estava tão à frente assim, foi complicado. A Mãe Tita foi, né, uma das hierarquias mais antigas de Bagé. E vocês dando continuidade, vocês temem alguma coisa que vem pela frente? Temem fazer alguma coisa errada que a Mãe Tita não gostaria que fizesse? Uma frase que ela costumava dizer. E eu carrego isso como um lema na minha vida. Eu só temo a Deus. Então, se eu errar, se eu pecar, é normal. Todos nós vamos errar. Exatamente. Não existe um pai de santo, seja o líder religioso que for, que não vai errar. Todos nós vamos errar, nós somos seres humanos. A gente está aqui evoluindo e aprendendo a cada dia. Mas eu só temo a Deus e os meus orixás. Demais eu não temo a ninguém. No cinquentenário da casa, né, foi o ano que a Mãe Tita faleceu. E a Mãe Iemanjá, né, como a gente comentou anteriormente ali, fora da entrevista, ela chegou e avisou que a Mãe Tita estava partindo. Como é que foi para o senhor quando a Mãe Iemanjá falou com o senhor isso, pai? O momento que ela falou não foi assustador, porque eu sempre tive a minha avó como uma rocha. Eu olhava para ela e achava que ela seria imortal, porque ela transmitia isso para a gente. Ela era muito forte. Ela era uma pessoa super para frente. Tu jamais ia ver a minha avó reclamando ou se lamuriando dos problemas dela. Ela poderia até comentar alguma coisa, mas os problemas dela ficavam dentro da porta da casa dela, para dentro. Quando ela saía dali para atender ou para fazer religião, era outra Dona Tita. Então, assim, quando a Mãe Iemanjá avisou naquele primeiro momento, e tá aí os meninos que podem te confirmar, porque eles sabem, a gente estranhou. Eu achava assim, guris, nem é nada, a Mãe Iemanjá está caducando. Sim. E eu sempre, como eu te disse ali, eu nunca gostava de falar sobre esse assunto, porque as pessoas já atribuem, ele quer imitar o pai de santo dele, não, e o pai Chico sabe que isso é verdade. Sim. Só que quando eu me deparei com a realidade, eu vi que realmente eu estava equivocado e que a Mãe Iemanjá continuava certa dentro daquilo que ela me falou. Porque hoje em dia a gente vê muita mentira.
como diz o Pai Chico, né? Tudo é mentira. Então, quando o orixá disse para mim que eu precisava ser forte, porque em seguida a minha avó ia embora, e ela cumpriu aquilo, então eu me deparei com uma verdade tremenda. E eu precisei seguir, eu não pude em nenhum momento tastavear naquilo que eu estava seguindo, porque a mãe Iemanjá fez eu jurar para ela, que independente de qualquer coisa eu seguiria a casa dela. E isso eu faço e vou seguir enquanto eu tiver vida. Se assim os orixás quiserem que eu dure bastante tempo, eu vou seguir levando a casa dela em diante, porque foi o que eu prometi para ela. Mas naquele momento, como tu perguntou, eu não sei te dizer ao certo o que passou na minha cabeça, porque a gente nunca espera que o orixá diga isso. Nem quer acreditar. E não quer acreditar, de maneira alguma. Mas foi isso que a mãe Iemanjá fez. E eu tenho testemunhas. Como um bom filho de Xangô, tudo que eu falo, eu posso provar. E o senhor estava presente, pai, no dia que ela falou? Eu estava presente, estava aqui no salão, e quando o Júnior foi até a sala de debus, sala de atendimento junto com a mãe Iemanjá, como o Júnior disse para vocês fora da entrevista, né, no dia do sábado de Aleluia, o santo não podia ficar muito tempo, a Mãe-Tita não deixava eles ficarem muito tempo, eles só vinham no mundo e em seguida a gente já despachava, né, já mandava embora. E então ela foi ali rapidinho, porque já estava muito tarde, já estava passado da hora, e falou com o Júnior. Quando o Júnior voltou, ele voltou meio desacreditado, digamos assim, do que ele tenha ouvido, né, do que ele tinha ouvido. E a gente ficou meio apreensivo, assim, por que será que aconteceu isso, né? Por que será que ela disse isso? E como ele disse, incrédulos, né? E isso foi a última vez que ela chegou? Não. Depois a avó fez obrigação, em julho, Junto comigo. e a mãe Iemanjá, na mesa de bede, ela veio no mundo, e à noite era o toque, era a terminação. E aí a tardinha foi a mesa, e aí depois à noite era a terminação, e a mãe Iemanjá, quando foi embora, na porta do quarto santo, ela disse, era a última vez que ela estava vindo no mundo. Eu perguntei para ela como que, se ela vinha, né, no xirê à noite, e ela disse, não, meu filho, eu não venho mais. E a gente achou que ela não viria mais naquela noite, né? Sim. E aquele dia foi a despedida da mãe Iemanjá. E quais as lembranças que vocês têm dela em terra a última vez? Dançando? Foi maravilhoso, Foi né? mágico, porque a casa estava cheia de criança. Aqui a gente sempre foi. Tem o costume aqui, é uma tradição da casa. Sempre tem muita criança. E os filhos da casa sempre têm filhos. Então a casa está sempre cheia. E naquele dia ela foi embora rodeada das crianças. Então isso tudo são coisas que ficaram na memória da gente. E era muita festa, assim, né? Toda vez que a mãe Iemanjá vinha no mundo, era muita alegria, todo mundo ficava muito contente, né? A mãe Iemanjá não gostava de algazarra, a mãe Iemanjá não gostava de conversa alta. Nós não conversávamos durante os batuques e tudo mais. Ela falava muito baixo. Ela falava muito baixinho, muito calma, muito tranquila. Então... O oposto da Mãe-Tita, digamos assim, que a Mãe-Tita era muito enérgica, né? E ela era super tranquila, uma calmaria sem fim, assim. E a lembrança da primeira vez que o pai Júnior viu a mãe Iemanjá, o senhor se lembra? Não me lembro, assim, especificamente. Acho que me criei vendo ela nos serões, nas obrigações, porque a minha avó era muito rígida. Então, o que acontecia? Quando a avó tinha que comandar os serões, a mãe Iemanjá vinha bem no início. Então, ela fazia todo o serão para que tudo saísse tranquilo. Porque a avó era muito rígida. Sim. E às vezes ela gritava, e todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, se ela tivesse que gritar e falar o que tivesse que falar, ela falava. Então, muitas vezes a mãe Iemanjá já vinha no início. E a lembrança que eu tenho é sentado do lado da bancada, porque era o lugar onde eu ficava, e via a mãe Iemanjá chegando, aquela festa quando ela ia embora. A lembrança maior que eu tenho dela é toda vez que ela ia embora, porque exalava o perfume florata no salão e era aquela chuva de pétalas sobre ela, né? Sim. Então aquilo ali eu me criei com aquilo a vida toda. Até o último dia, né? Até o último dia, porque ela só ia embora se fosse assim. E rodeada dos orixás, filhos dela. Sim. Todos os santos que estavam no mundo tinham que acompanhar ela para ela ir embora. E o senhor, pai Edu, a primeira vez que viu a mãe Iemanjá? Primeira vez que vi a mãe Iemanjá,
eu ainda era pequeno, porque eu vim aqui numa mesa de bede, mas eu não tenho recordação assim desse dia, né? Mas eu vim aqui numa mesa de bede bem pequenininho. E a primeira vez que eu me lembro assim da Mãe Iemanjá foi na minha obrigação de Bori, quando eu fiz aqui na casa. E indescritível, assim, a Mãe Iemanjá, como eu disse, era muito tranquila, era muito amorosa, né? E como eu disse para vocês também antes, quando a gente queria abraçar, né, a Mãe Tita, a gente tinha que abraçar ou a Mãe Iemanjá ou a Mãe Iracema, né? Porque a Mãe Tita também não era muito assim do contato, né, do abraço. E a Mãe Iemanjá extremamente carinhosa. E me lembro que no dia da minha obrigação, a Mãe Tita já estava muito agitada e que não começava nunca e estava atrasado. E aí começou o toque, a Mãe Iemanjá veio no mundo e eu consigo ainda sentir assim a força do abraço que eu recebi naquele dia. Sim. Consigo ainda, o perfume Florata, como o Júnior disse, é muito marcante pra gente, né? A gente até evita às vezes de usar um pouco porque nos traz memórias gigantescas. E desde esse dia, então, que eu comecei aqui na casa com esse abraço caloroso assim da Mãe Iemanjá. E o que a Mãe Tita não admitia dentro do terreiro, pai? Homem de saia, sapato. Isso era inadmissível dentro da casa dela e eu sigo, eu respeito. Até porque ela dizia uma coisa, eu não tenho nada contra quem usa, não critico, não, jamais. Até porque tem pessoas lindas. Tem né, pessoas lindas que se vestem muito bem. Mas é como eu te disse ali antes, eu sigo as regras dela. Beberagem nunca existiu aqui dentro de casa, nunca vai existir porque eu também não permito, eu sou muito rígido em relação a isso. Então, assim, são essas coisas são o básico que ela não aceita. Minha avó nunca permitiu, assim, desavença, briga. Ela nunca gostou, ela usava aquela expressão que ela sempre dizia assim, eu não ponho fogo, eu boto água. Então ela tinha, e muito diferente das filhas de Iemanjá, e não é uma crítica, porque eu sou apaixonado pelas filhas de Iemanjá, mas tu nunca via minha avó de tititi, tu nunca via ela com fofoca e coisa, ela tinha verdadeiro horror desse tipo de coisa. Então ela gostava sempre que a gente andasse todo mundo em paz, todo mundo unido, então ela não gostava de desunião, dessas coisas assim, de disputa, essas coisas ela nunca gostava. E então essas coisas ela não permitia aqui dentro da casa dela. Não existia um que fosse melhor, todo mundo era igual. Do médico ao empregado doméstico. Sim. Todo mundo era tratado igual e até hoje é assim. Eu não aceito, por exemplo, quando a pessoa acha que tem uma condição financeira melhor, que vai chegar e não vai limpar o galinheiro. Todo mundo faz tudo. Eu faço. Por que eles não podem fazer? Então essas coisas ela não admitia dentro de casa. A avó gostava, apesar dela ser muito enérgica, ela gostava de tudo na paz, como ela dizia. Então essas coisas ela não aceitava. Mas uma das que ela mais incomodava era essa questão. O sapato dentro do salão não era permitido, tanto que as nossas entidades não são acostumadas. As visitas que vêm são amigos dela, até hoje vêm, mas eles já sabem, não, na casa da Dona Tita a gente não usa sapato. E homem vestido de mulher. Isso não é permitido e eu mantenho isso aí. Perfeito. Tem alguma história que o senhor possa apontar, né, da Mãe Iemanjá em específico, que lhe marcou alguma coisa, não necessariamente diretamente com o senhor ou com o pai Edu, mas alguma história que o senhor se lembre? São tantas histórias que a gente viu, tantas coisas que a gente acompanhou, mas a Mãe Iemanjá era um orixá muito sábio. E tem uma situação, eu inclusive falei agora no dia da última sessão, de um menino que ele tem síndrome de Down, e os médicos não achavam o que ele tinha, qual era a doença que ele tinha, e a Mãe Iemanjá estava no mundo e mandou chamar a mãe dele, que é filha antiga da casa, tem mais de 60 anos, que acompanha a minha avó, a cambona da casa, e a Mãe Iemanjá disse para ela que ela procurasse o médico e dissesse que o problema todo estava em que os órgãos daquele menino eram mais velhos do que a idade dele. Era como se os órgãos dele fossem de uma pessoa do dobro da idade dele. Sim. E através disso conseguiram achar o problema que o menino tinha e conseguiram tratar. E outras tantas coisas que a gente viu aqui na casa, de pessoas doentes, de pessoas chegarem desenganadas e a Mãe Iemanjá, sempre do jeitinho dela, tranquilo, conseguir acomodar tudo.
O senhor tem algum, pai, para citar pra gente? Alguma história? Eu me lembro muito, assim, de uma vez que a gente estava num xirê aqui, a bancada do tambor estava lá, o pagodô estava lá, e a mãe já veio no mundo, já estava depois no final do toque, tinha um filho que era da casa, ele estava já meio distanciado, né, um pouco perdido, assim, e ele chegou, ele viu a movimentação, entrou na casa, e aquele dia ele não estava 100% bem, assim. E ela olhou bem no olho dele, ela mandou parar o tambor, ela chegou ali perto da porta, ele estava tocando argê, e ela chegou bem perto dele e disse assim: meu filho, dê volta para trás. O caminho que o senhor vai não tem volta. E realmente ele nunca mais seguiu, né, a religião, e ele não conseguiu compreender o que ela disse, né, para ele. Realmente hoje a vida dele é diferente, ele tem uma vida estável, né, mas é bem diferente e ele Demorou bastante tempo para ele conseguir se equilibrar. E ele acabou deixando a religião. Perfeito. Nós vamos para os comerciais agora. No próximo bloco a gente vai continuar conversando com o pai Edu, com o pai Júnior, para saber mais um pouquinho da sua história, né? Sua entrada na Vega 590 também, no Axé do Pai Chiquinho. Então a gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Voltamos com o nosso segundo bloco, conversando com o pai Edu, com o pai Júnior. Eles que são herdeiros aqui, né, do Ilê, no reino de Iemanjá, de uma Intita de Iemanjá. Vamos conversar agora um pouquinho, logo após o falecimento, né, da mãe Intita. Como é que foi para vocês logo após o falecimento dela? Em termos religioso foi bem difícil. Porque não em sentido da casa, tu não saber o que tu vai fazer, tu não saber... Não, porque a casa a gente foi passando o período do 7º dia, passou os 32 dias, passou os 3 meses e assim tu sabe cada passo que tu tem que dar. Então isso era fácil da gente ir conciliando com a vida da gente. O problema todo vai quando chega um momento que tu precisa ter alguém. Não é fácil ser sozinho, ainda mais quando tu foi feito por uma pessoa que era presente no teu dia a dia. Então, esse primeiro momento, esse primeiro ano foi bem conturbado em relação a isso. Não que a gente não soubesse como comandar a casa, não. Tudo a gente fazia fluir normalmente dentro do que tinha que fluir. Só que chega um momento que a gente não tem mais como ser sozinho. Então a gente acaba tendo essa necessidade, entendeu? E esse é um dos problemas que a gente acaba tendo que enfrentar no decorrer desse ano, porque turbulências, problemas, tudo acontece. Tu recém está botando aquilo nas tuas regras. Porque, querendo ou não, são pessoas diferentes. Claro. Nós somos de gerações diferentes. Então, nós temos nossos pensamentos, as nossas regras. A gente não foge da regra da casa, não foge da essência da casa, mas o tipo de pessoa que se trabalha hoje é completamente diferente das pessoas que eram de 60 anos atrás. Sim. Então, tu acaba tendo que adaptar certas coisas. Então, esses são as primeiras dificuldades que a gente vai encontrando. E vocês fizeram luto de 1 ano aqui? Sim, até mais, um pouco passou, né? Porque Exato. A gente foi se lavar com o Pai Chico, a gente já estava com 1 ano e 2 meses. E vocês decidiram entrar pro Pai Chiquinho por quê? Fazia 9 meses, quase 10 meses que a minha avó tinha falecido. E aí acaba que a casa já estava em funcionamento, as sessões de Umbanda, Quimbanda já estavam funcionando. E com todo o período de luto que a gente não parou de trabalhar. E não parava de chegar filhos, porque começaram a entrar pessoas novas e procurando. E aí a gente começava a ver, né? Eu tinha bastante, como eu tenho hoje, muitos filhos antigos da minha avó. Gente aqui que tem 30, 40, 50, 60 anos de casa. Então, eu parava e olhava, tudo bem, eu vou fazer para vocês. E quando chegar na minha vez,
Porque quando chegava na vez da minha avó, a gente estava ali para ajudar. E até porque a gente também, assim, que nem eu dizia pro Júnior, né? Com quem que nós vamos nos aconselhar, né? Eu não queria ter uma pessoa que a gente só fosse para se aconselhar e voltasse, né? Que a gente só fosse para fazer alguma pergunta, para jogar com alguém, né? Porque a gente sabe que jogar para si mesmo é bem complicado, porque tem muito dos nossos gostos, né? Muito do que a gente quer que aconteça, né? Então a gente jogar e interpretar para nós é um pouco mais complicado, porque tem muito da nossa vontade. Mas a gente queria uma pessoa que realmente cuidasse da gente, que nos amparasse como a Mantita fazia. E era um conselho dela, ela sempre nos aconselhou e aconselhava todo mundo, isso ela tinha para a vida dela, que a gente sempre precisa de alguém para fazer. Não existe a pessoa que, por exemplo, tu não tem, por exemplo, como te buri, mesmo que tu te governe, como eles dizem, se não tiver alguém para segurar o teu 4 pés. Tu sempre precisa de alguém. Sim. Então a gente, naquele momento, a gente achou que precisava de alguém. Até porque a gente vinha bastante desgastado emocionalmente. E a gente precisava de um abraço de alguém, do colo de alguém e da palavra de alguém. Apesar de todas as pessoas que continuam com a gente, os amigos, todo mundo, sempre incentivaram muito a gente e sempre aplaudiram muito tudo aquilo que a gente fez. Porque a gente seguiu e segue tudo aquilo que era feito por ela e tudo aquilo que era feito da vontade dela. Eu não mudo uma vírgula aqui dentro de casa. A minha Umbanda e a minha Quimbanda segue exatamente como eu fui feito. Claro, hoje nós fomos procurar outro caminho na nação, fomos para a nação Oió-Cunjeje, mas muitas coisas a gente tem que carregar na bagagem. Eu não posso, por exemplo, como diz o Pai Chico, mudar a estrutura espiritual dessa casa, sendo que ela já tem 50 anos, e 50 anos ela esteve de pé. Sim. Então a gente acrescenta aquilo que tem. Então, aquele momento que a gente procurou, a gente estava precisando de alguém para nos dar um colo, um suporte. E a gente não queria alguém assim só para se aconselhar ou só para aquele momento. Não, a gente queria alguém que, por exemplo, eu sou bem verdadeiro e digo que igual a minha avó para mim nunca vai ter. Lógico. Entendeu? É difícil quando é o teu sangue, entendeu? Mas eu precisava procurar alguém que pudesse, na religião, ser que nem ela. E então nós fomos procurar e nós encontramos o Pai Chico. E depois do falecimento da mãe Tita, teve a abertura do balé, como é que prosseguiu aqui na casa? Não, era um desejo dela que não tivesse balé. Era o desejo dela e esse desejo vai ser respeitado enquanto eu existir. Ele vai ser respeitado. E todo mundo aqui já sabe que o dia que eu for, também não vai ter, porque a casa é dela. Tudo isso que tem aqui é construído com o suor dela. Hoje eu já fiz melhorias, a criança tem muitas coisas a gente já fez para ela. Inclusive esse salão foi reformado para os 50 anos da Mãe Iemanjá. Sim. Porque nós juntamos dinheiro para fazer uma casa, nós compramos um terreno, nós íamos construir para ter a nossa casa própria, moradia, porque já era a vontade dela, ela não escondia que ela não queria que a gente tirasse os nossos santos daqui. Sim. Então a gente juntou um dinheiro para fazer a construção. E eu cheguei naquele momento, o salão era bonito e tudo, e ela queria dar uma modificada. E eu investi todo o dinheiro que eu tinha aqui. Então, e não que eu queira, eu fiz para agradar ela, para agradar a Mãe Iemanjá, para ver ela feliz. Então, essas coisas também foram marcando a gente, entendeu? Mas foi algo que eu pude dar para ela em vida e que ela pôde ver. Então, mas 99% do que tem aqui dentro é do suor dela. Como ela não quis o balé, né? Foi tudo então despachado. As obrigações. Isso. A obrigação dela toda a obrigação dela de santo foi toda despachada. A única coisa que ficou foi o Xangô e O Lodê. Isso. E para vocês, para adaptar, né? Porque eram de uma nação e foi pro Oió-Cunjeje. Como é que foi a adaptação, Pai Edu? Foi bem tranquilo, assim, porque muita coisa do que o Pai Chico faz, né, era muito próximo e até muita coisa igual ao que nós fazíamos também. Então, realmente, o Pai Chico veio para somar. Ele veio para agregar na nossa casa, né? Para que ela dure mais 50 anos, né? Para que ela dure mais 100 anos.
Então, assim, muito dos rituais, muito da parte do serão, né, das obrigações, dos batuques, é muito próximo, né? Então, a gente não teve muita dificuldade. Algumas coisas novas que nós acrescentamos, né? Mas a grande maioria continua. Que nem o pai Júnior falou que a mãe Tita não queria o balé, né? Mas o pai Chico, a gente sabe que tudo começa no Egum. Vocês fazem também aqui. A gente sempre faz o Egum, porque é a nossa ancestral, né? Primeiro ela, para depois a gente poder dar continuidade nas nossas obrigações. Então a gente mata na bacia. A gente faz o Egum todos os anos, né? Antes de começar as nossas obrigações. O que foi mais difícil na entrada do Ioconjeje, pai? Eu acredito que eu falo por mim, não pelo Edu. Eu tive bastante dificuldade em relação a aceitar que outra pessoa ia matar na minha cabeça. Isso eu enfrentei bastante dificuldade, não é um problema que eu tenho com o pai Chico, não. Eu adoro ele, gosto muito dele de verdade, ele sabe disso. Mas eu enfrentei bastante dificuldade porque desde os 14 anos fazendo obrigação. E era a mesma mão leve que tocava na tua cabeça. Então isso tudo foi uma das coisas que pesou para mim. Eu não tinha problema quanto a ter que acrescentar alguma coisa, a reza, a comida, ter que mudar alguma coisa, alterar alguma coisa no santo, ou acrescentar, ou tirar. Não, isso eu não tinha problema nenhum. O único problema que eu enfrentei não foi em relação ao Ioconjeje, foi uma coisa pessoal minha, que eu não conseguia. Tanto que eu fui deitar 1 ano e 6 meses após a partida da avó. Sim. Nós nos lavamos 1 ano e 2 meses. E o pai Chico brincava ainda das pessoas que falavam que nós íamos morrer, que tudo mais. E nós passamos muito mais além de 1 ano com o axé da minha avó. E tudo fluía bem. E pra ti, pai Edu, qual o principal desafio do Ioconjeje? Eu sou de Urumilaia, né? Então eu acho que um dos maiores desafios que eu enfrentei foi a troca do mel, né, pro Epô. Mas não tive nenhum problema, e o Pachico disse pra mim uma coisa muito certa, assim, que ele disse, né? Se tu chegou até a minha casa, o Oxalá já sabia que era feito no Epô, né? Então não tem como dar errado. Se tu chegou até lá e deu tudo certo para que tu fosse meu filho, né? Então, mas foi um desafio para mim, assim, porque na hora eu fiquei um pouco impactado com a mudança, né? Do mel pro dendê. Mas fluiu normalmente, meu pai não teve problema nenhum, aceitou de boas. Quais os projetos futuros aqui pro reino, pai? Seguir mantendo toda essa estrutura, seguir zelando por isso tudo. Melhorando cada vez mais. E sempre levando adiante a bandeira da Mãe Iemanjá, porque eu sempre digo que hoje o Pai Xangô, o Pai Oxalá são os orixás que junto da Mãe Iemanjá comandam essa casa, porque querendo ou não ela será sempre a cabeça maior. Sim. A coroa será sempre dela. Então tudo que a gente faz é pensando nela. Então a gente tem projetos de... A gente até fala assim, brincando, mas tem um pouco de verdade, né? A gente não consegue, às vezes, a gente até peca, né? Porque a gente às vezes até acaba esquecendo, né, dos nossos orixás, porque a gente sempre lembra da Mãe Iemanjá. Então a gente viaja, né, e a gente traz um presente para casa, para Mãe Iemanjá. Como eu falei na semana passada, na inauguração da fonte, eu disse, se eu tiver que trazer um pedacinho do mar e colocar para Mãe Iemanjá, a gente vai fazer. Eu vou atrás e consigo trazer. Então todos os projetos que a gente tem é melhorar a casa e todos são para ela. E as imagens que a gente vê, né, aí nas imagens e viu, são todas da época da Mãe Tita também, que tá no Quarto Santo? Tudo é preservado. Daqui de dentro não sai nada como era a vontade dela. Até porque as pessoas... existe, eu acho que, muita confusão, falta de entendimento. Porque não é porque a pessoa foi embora que eu precisava quebrar essa imagem da Mãe Iemanjá. Sim. Quem foi a pessoa. O carinho fica, se a casa vai continuar, eu não preciso me desfazer de nada. E onde é que fica a lembrança, onde é que fica a história, onde é que fica a verdade e onde é que tu comprova que realmente essa casa tem história. Então tudo que tu vê aqui, ó, essas imagens, tudo mais, tem o tempo da minha avó. E é nítido a gente ver que a casa é da Iemanjá, né? Tudo é para Iemanjá. É tudo para Iemanjá. Agora o Quarto Santo está com branco e vermelho. Dia dos Pais. Em função do Dia dos Pais, e nós deixamos, né? E agora vai entrar setembro. Mas é sempre azul, é tudo azul, a gente compra tudo azul, né? E a gente, até hoje eu estava falando com uma menina,
E eu tava dizendo que a gente sempre vai nas festas das pessoas e a gente sempre combina, vamos todos de azul, né? Porque assim a gente foi ensinado. Ou vamos na cor do orixá da nossa casa, ou vamos na cor do orixá da casa da pessoa que vamos visitar. Então a gente tá sempre de azul, né? Sim. Que nem eu falei, a gente viaja, traz um peixe pra amanhã manjar, traz um enfeite pra casa, tudo remetendo ao Assim mar. como o nome da casa, que a gente não troca, jamais vou trocar, e se eu tiver algum sucessor, que eu espero ter, a pessoa vai ser ensinada que o nome da casa não pode trocar. Perfeito, parabéns pela linda história, né? Legado também da mãe Manjá, da mãe Tita. Obrigado. Que vocês ainda continuem com certeza perpetuando muito mais aí, muitos anos também, seguindo com a casa. E esse legado, né? Que é uma história viva aqui de Bagé. Quero agradecer então, Pai Júnior, Pai Edu, pela recepção comigo, com a nossa equipe do Kizomba. Que seja a primeira entrevista aqui, né? De muitas. Que a gente possa fazer muitas entrevistas ainda, porque a gente não conseguiu, né? Senão ia passar de 1 hora, se já não passou. Então, para não ficar muito cansativo pro pessoal que está acompanhando em casa, a gente já vai encerrar. Mas quem sabe nas próximas aí a gente vem e faz mais entrevista com outros tópicos, outros assuntos também, né? Será um prazer receber vocês novamente. Foi muito bom tê-los aqui e espero que o pessoal goste de podermos ter compartilhado um pouquinho da história da nossa casa, um pouquinho da história da minha avó, para quem não sabe, para conhecer um pouquinho. Sim. Então, Pai Edu, Pai Júnior, pode deixar um recado para quem está acompanhando vocês aí no Kizomba, filhos, né? E todos os seguidores do Kizomba que acompanham vocês. Então, a gente quer agradecer vocês, né, por terem vindo aqui para a gente poder compartilhar essa história tão bonita, que tem tantas histórias, né, que com certeza numa entrevista não daria. E a gente quer agradecer a todo mundo que nos segue, a todo mundo que continua aqui conosco na casa, né, os nossos filhos, os filhos mais antigos da casa. Essa mensagem é para vocês, na verdade. Por acreditarem na gente, acreditarem nos orixás da gente, nas entidades da gente, né, para que a gente pudesse dar continuidade nessa trajetória. E quero aproveitar também para deixar um beijo para o Pai Chico, né, dizer para ele que ele é muito importante para nós, que o colo dele nos faz muito bem, né, estar hoje debaixo do alá do Pai Oxalá nos traz muita paz, muita segurança, né, e parabenizar também ele pelos 83 anos da Veiga, que é hoje. Né? Então, um beijo, Pai Chico, a gente está com muitas saudades. Muito obrigado para todos, para as pessoas que acreditam na gente, para as pessoas que nos seguem, para os nossos amigos, para todas as pessoas em geral, para os amigos da minha avó, para as pessoas que gostam da nossa casa e para as pessoas que, acima de tudo, respeitam a história dessa casa, porque não é porque o Pai Júnior tem 30 anos, que o Pai Edu tem 30 anos, que as pessoas não precisam respeitar. Por trás da nossa idade, existe uma grande história e um grande feito. E hoje muita coisa que é feita e respeitada na nossa cidade, a gente deve à minha avó e a tantas outras pessoas que, como ela, lutaram em tempos difíceis para levantar suas casas e fazer com que a religião fosse respeitada. Então, não só em nome da minha avó, mas em nome de todas as pessoas que lutaram para ter as suas casas e fazer com que as casas existissem, e como muitas continuam existindo, porque eu não sou o primeiro e não vou ser o único a ser herdeiro religioso, mas para que as pessoas também deem valor às histórias, às casas que vieram antes, as casas que deram início e que foram a estrutura para muitas pessoas. O meu muito obrigado para todos e um bom axé. Vocês acompanharam a entrevista com o Pai Edu de Oxalá, Pai Júnior de Xangô, herdeiros aqui do Reino de Iemanjá. Até a próxima entrevista aqui no Kizomba.